Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um palpite aí do Bruxo. Hoje analisando os jogos dessa quinta-feira, quintou aqui no canal daquele jeito, naquele pique. Tem rodadas da Liga Europa e tem Copa do Brasil, então vou trazer aqui, se eu não me engano, 6 jogos eu separei para vocês. Jogos que eu encontrei de fato algum valor, eu vou trazer para vocês, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, fechou? Se vocês gostarem dos meus palpites, só peço que deixe aquele like, fortalece aí no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa aí o sininho para não perder mais nenhuma notificação que eu trago diariamente palpites entre as 14 e 15 horas da tarde. Fechou? Já falei demais, pode rodar a vinheta aí que a gente vai analisar agora os jogos dessa quinta-feira. Bom, minha tropa, passando aqui na nossa planilha diária para mostrar o nosso resultado da nossa terça. Tem alguns jogos pendentes ainda, tem o jogo do Inter contra o CSA e o jogo do São Paulo contra o Ituano. Na Champions a gente já finalizou todos os jogos. Benfica e Inter, os 3 cenários a gente gabaritou, a gente foi para menos de 4 gols, foi 2-0 para a Inter venceu o Benfica jogando em casa, agora a Inter leva a vantagem para casa, então muito provavelmente a Inter se classifique diante do Benfica. Se o Benfica não vencer esse jogo em casa, acho muito difícil classificar lá na casa da Inter. Manchester City e Bayern de Munique, a gente foi para mais de um gol, teve 3-0 para o Manchester City, passou o sarrafo aqui no Bayern. A gente foi para menos 7 cartões, teve 3 cartões na partida e a gente foi para menos 13 cantos, teve exatamente 13. Então foi o head que a gente tomou até o momento. Tem o jogo do Inter e do CSA e do São Paulo e Ituano, como eu falei para vocês, que está pendente. Vou trazer o resultado amanhã para vocês. Fechou? Bora lá analisar agora os jogos da quinta, que é o que interessa para vocês. Vamos começar pela Liga Europa, pelo horário, pessoal. Às 13h45, o Feyenoord enfrenta a Roma. Esse jogo aqui é o jogo de ida, quartas de final da Liga Europa. O Feyenoord, pessoal, é um time muito bom, que vem muito bem lá no campeonato holandês. A Roma não vem tão bem aí na Série A da Itália. Se a gente der uma olhada aqui no desempenho do Feyenoord em casa, ó, vem de 4 vitórias e uma derrota. Perdeu só para o Ajax, que é uma baita equipe também da Holanda, mas faz bons desempenhos aqui em casa. Se a gente der uma olhada, é uma equipe que faz até bastante gols, mas quando se enfrenta aí com a Roma, não deu muitos gols. O último jogo, se eu não me engano, foi 2-1. É um cenário que talvez eu opere em under, porque a Roma é uma equipe que sofre poucos gols. E a competição da Série A da Itália ela é um pouco mais forte do que a Holanda. A Holanda costuma normalmente ter mais gols. É uma competição mais aberta para gols. Já a Série A da Itália é uma competição mais disputada. Então eu iria talvez para menos de 3,5 pelo cenário da Roma jogar fora de casa. Dos últimos 5 jogos fora, a Roma não vem muito bem, como a gente pode olhar aqui. 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. E os últimos 5 jogos deu menos de 3,5. Então eu iria para menos de 3,5. É jogo para mais de 1,5? Talvez sim, pelo lado do Feyenoord jogar em casa. Vai depender muito como a Roma vai se comportar nesse jogo. Se a Roma abrir muito o jogo, pode ser que o Feyenoord marque e dê mais de 1,5 gols com tranquilidade. Mas nesse cenário aqui dos últimos jogos da Roma fora, acho que ela vai ter esse comportamento aqui e por isso a gente iria para menos de 3,5 gols. Se a gente der uma olhada na odd, a odd está 1,22. A gente vai para menos de 3,5. Não mostrei a odd para vocês do Feyenoord e da Roma, vamos dar uma olhada. A odd para o Feyenoord 2,38 e a odd da Roma 3,20. O melhor cenário que eu faria é o menos de 3,5 com uma odd de 1,22. Fechou? No cenário de escanteios, o Feyenoord tem uma média de 8,8 escanteios, uma média bem alta de escanteios por jogo, e a Roma 3,9. Eu iria aqui para mais de 6 escanteios. No cenário de cartões, o Feyenoord tem uma média de 1,8 cartões por jogo e a Roma 2,3. Eu iria aqui para mais de 2 cartões, ou então ambos levam cartão. Acho interessante esse cenário de ambas levam cartão aqui na partida. Fechou? Mas vou computar para vocês mais de 2. Era isso aqui nesse jogo, bora pro próximo. Continuando, tem o jogo da Juventus versus o Sporting também pelas quartas de final da Liga Europa, jogo às 16 horas da tarde. A Juventus aqui, pessoal, jogando em casa, vem muito bem nos últimos jogos. O Sporting fora é uma equipe muito forte na Liga Portugal, é uma das melhores que tem lá na Liga Portugal. E a Juventus também é uma das melhores equipes que tem na Série A da Itália. A Juventus vem tendo um bom desempenho nos últimos jogos, não só em casa como fora. E a equipe do Sporting é uma equipe muito forte, mas comparada às competições, Série A da Itália é um peso maior, como vocês sabem. Então a Juventus jogando em casa é um cenário que me atrai talvez para uma dupla chance. As odds 1,83 a favor da Juventus, uma odd interessante, contra uma odd 4,75 do Sporting. Talvez com essa odd alta de 1,83, uma dupla chance aí esteja pagando alguma coisa. Se a gente der uma olhada aqui no H2H, ó, a Juventus vem muito bem em casa. Vem de 4 vitórias, 2 empates e a maioria dos jogos venceu. Ó. Se a gente rolar para baixo aqui, a maioria dos jogos venceu. Pelo menos os últimos, todos eles, tirando esses 2 empates, venceu. Já fora aqui o Sporting, vem muito bem também. Ó. A maioria dos jogos vence fora de casa. Pegou o Arsenal e empatou em 1-1 pela Liga Europa. Desclassificou o Arsenal, né?
Então é um jogo difícil aí para a Juventus, mas eu vejo um cenário sim de dupla chance a favor, porque a Juventus, no meu ponto de vista, pelo futebol que vem apresentando, é superior à equipe do Sporting. Se a gente der uma olhada aqui na odd, para a dupla chance, 1.18. É uma odd interessante, uma odd relativamente baixa, mas dá para montar com escanteios e cartões alguma coisa. Então a gente vai nessa dupla chance. No cenário de escanteios, 5,5 escanteios do lado da Juventus contra 6,3 do lado do Sporting. Eu iria aqui para mais de 5 escanteios. Se a odd estiver muito baixa, vocês vão para mais de 6. Mas eu vou computar mais de 5 aqui, acredito que a odd esteja próxima a 1,10. No cenário de cartões, a Juventus tem uma média de 1,8 cartões por jogo e o Sporting 2,5. Eu iria aqui para mais de 3 cartões na partida. Eu acho que esse jogo aqui vai ser jogo faltoso, jogo para bastante cartões, acima de 3 provavelmente. Então a gente vai para mais de 3 cartões. Continuando aqui o nosso rolê pela Liga Europa, tem Manchester United versus o Sevilla, também jogo pelas quartas de final, às 16 horas. Manchester United jogando em casa é um cenário que me agrada, o Sevilla não vem bem na La Liga, vem bem mal aí na competição, e o Manchester United é uma das melhores equipes que está disputando essa temporada na Premier League. Então vejo um cenário muito favorável ao Manchester United jogando em casa, porém com essa odd baixa de 1,36 eu não me arrisco em resultado final. A equipe do Manchester United tem que vencer, pode ser que o jogo termine em empate. Como é uma competição decisiva, o Sevilla pode ir para cima, pode querer mostrar alguma coisa, então eu não me arrisco aqui com essa odd baixa 1,36. A odd está 9 para a vitória do Sevilla. O Sevilla, como eu falei, não está bem aí na competição, se a gente der uma olhada aqui nos últimos jogos, ó. Fora de casa perdeu os últimos 4 e venceu apenas o Cádiz, que não é uma equipe muito forte na La Liga. E em casa que o Manchester United o desempenho já é bem melhor, 4 vitórias e um empate na Premier League. Muito mais interessante esse desempenho aqui do Manchester United do que o Sevilla. O que eu faria aqui? Gols, mais de 1,5. Muito provavelmente que aconteça mais de 1,5. Os últimos 5 jogos do Manchester United em casa, 3 deles passou de 1,5. E fora que a equipe do Sevilla, ela sofre aí bastante gols. Ó. A maioria dos jogos sofreu mais de 1,5 da equipe que estava enfrentando. Sofreu 2-0 do Getafe, venceu o Cádiz por 2-0, sofreu apenas um gol do Fenerbahçe, sofreu 6 gols do Atlético de Madrid, que já é uma equipe no padrão aí do Manchester United, e sofreu 2 gols aqui do PSV. Então a maioria dos confrontos aqui dos últimos 5, o Sevilla sofreu mais de 1,5. Então a gente vai para mais de 1,5 gols na partida. Se a gente der uma olhada na odd, a odd por mais de 1,5 está pagando 1,22. Uma odd interessante para a gente operar para mais de 1,5 aqui no jogo. Fechou? No cenário de escanteios, o Manchester United tem uma média de 7 escanteios por jogo e a equipe do Sevilla 3,9. Eu iria para mais de 6 escanteios. Acredito que o Manchester United pressione bastante a equipe do Sevilla. No cenário de cartões, 2 cartões do lado do Manchester United contra 2,5 do lado do Sevilla. Eu apostaria para quê? Ambos levarem cartão. Vai ser um jogo faltoso no meu ponto de vista. No mínimo um cartão para cada um, acredito que aconteça com tranquilidade. Então ambos levam cartão nesse cenário. Era isso nesse jogo. Bora agora para a Copa do Brasil. Copa do Brasil, pessoal, separei 2 jogos para vocês. Tem o jogo do Maringá jogando em casa contra a equipe do Flamengo. Flamengo aqui com uma odd 1,29 contra uma odd do Maringá 11. O Vitor Pereira saiu fora, né? Saiu fora do Flamengo. Agora pode ser que alivie um pouco a pressão do Flamengo, porque o Flamengo estava pressionado, então precisa demonstrar resultado na Copa do Brasil. O Maringá nos últimos jogos vem bem. Vem aqui, ó, é um time forte. A gente às vezes desmerece pelo não conhecer, mas é uma equipe forte aí. Tá? Ó, a maioria dos jogos venceu. Pegou aqui, por exemplo, ó, o Curitiba perdeu por apenas 1-0. Pegou o Sampaio Corrêa, venceu por 2-1. Pegou aqui o Cianorte 2-0, pegou o Marcílio Dias 2-0, pegou o último jogo o Atlético Paranaense e foi 2-0 para o Atlético Paranaense. Veja um jogo não tão fácil para o Flamengo, vai depender muito como o Flamengo vai abrir esse jogo contra o Maringá. Se o Flamengo começar o jogo com muita pressão, o que eu faria? Mais de 1,5. Para mim é o melhor cenário aqui, o Flamengo fora não vem de um bom desempenho, vem de 3 derrotas e 2 vitórias, mas a maioria dos jogos deu mais de 1,5. Tanto para as equipes adversárias, que marcaram bastante gols. O Alcas, por exemplo, marcou 2, o Fluminense marcou 4, o Vasco aqui marcou apenas 1, o Flamengo fez 3. Então eu vejo o jogo para mais de 1,5. O Maringá aqui também é uma equipe que a maioria dos jogos deu mais de 1,5, então é um cenário que me agrada esse mais de 1,5 gols aqui na partida. Se a gente der uma olhada na odd, para mais de 1,5, vai estar pagando alguma coisa. 1,25. Dá para montar com escanteios algum cenário legal na Bet365. Falando em escanteios, o Maringá tem uma média de 8,8 escanteios por jogo, uma média alta. Não acho que vai fazer esse cenário de escanteios altos, assim como tem o costume, porque é o Flamengo do outro lado. E o Flamengo 4,7. Pela média das equipes dos dois lados, eu iria para mais de 7 escanteios. No cenário de cartões, o Maringá 1,7 cartão por jogo e o Flamengo 3,2. Eu iria aqui para mais de 3 cartões. Acredito que o Maringá tente segurar bastante o Flamengo. O Flamengo também tem uma média alta de cartões por jogo, 3,2.
então a gente vai para mais de 3. Fechou? Era isso aqui nesse jogo. Para finalizar aqui na Copa do Brasil, tem o ABC e o Grêmio, jogo de ida às 9h30 da noite. Grêmio jogando fora, foi campeão do Campeonato Gaúcho. Infelizmente para o meu Colorado não deu. Caxias passou e o Grêmio, com um pênalti meio polêmico ali, venceu o Gauchão, mas não estou aqui para questionar nada disso, até porque mereceu, pressionou bem mais aí o Caxias do que o próprio Caxias pressionou o Grêmio, então mereceu o título. Mas vai jogar agora contra o ABC, jogando fora de casa o Grêmio. E o ABC em casa, jogo de ida. Odd pro ABC é 4,20 e uma odd a 1,80 por Grêmio. Mas não se enganem por essa odd. Ah, Léo, tá linda essa odd de 1,80. Vou pegar essa vitória seca ao Grêmio. Se vocês olharem o desempenho do ABC, tropa, vocês vão se surpreender, tá? Venceu inclusive o Fortaleza nos últimos jogos. Vou até mostrar aqui o desempenho do ABC em casa, para vocês verem o quanto que esse time é forte. Olha os últimos jogos aqui do ABC. Ah, Léo, mas as equipes não são tão fortes. As equipes do Campeonato Gaúcho, comparado ao Grêmio, também não. Então a gente tem que levar isso em consideração. É uma equipe aqui que, por exemplo, enfrentou o Fortaleza, ó, e fez 2-0. Pegou o Sampaio Corrêa, fez 2-0. Pegou o Santa Cruz de Natal, fez 3-0. Pegou o Náutico, fez 3-1. Então as equipes mais fortes lá do Nordeste, o ABC venceu. Eu vejo um cenário difícil para o Grêmio aqui, ainda mais com o ABC jogando em casa. O Grêmio fora, ó, vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota, com times gaúchos. Então é aquilo que eu falo, para mim vai ser um jogo muito difícil ao Grêmio, não se enganem por aquela odd a 1,80. Eu faria o quê? Menos de 3,5. É o melhor cenário que eu faria aqui, menos de 3,5 gols. Os últimos 5 jogos do Grêmio fora de casa deu menos de 3,5. E os últimos 5 jogos do ABC, a maioria deu 3-0, deu mais de 1,5. Mas por enfrentar o Grêmio, eu vejo o cenário para under. Eu vejo o cenário para menos de 3,5 gols. Vai ser um jogo, no meu ponto de vista, muito equilibrado entre essas duas equipes. Eu iria para menos de 3,5. Vamos só dar uma conferida na odd. Odd de 1,20. Eu faria um menos de 3,5 aqui no jogo. No cenário de escanteios, o ABC tem uma média de 5,8 escanteios por jogo e o Grêmio 5,6. Eu iria aqui para mais de 6 escanteios. Já no cenário de cartões, 3,2 do lado do ABC, uma média alta aí de cartões por jogo, contra 1,5 do Grêmio. Eu iria aqui para mais de 3 cartões na partida também por esse lado do ABC. Vai ter que segurar muito a equipe do Grêmio ali, então eu vejo um cenário para cartões na partida. Então a gente vai para mais de 3. Fechou? É o que eu comentaria para vocês operarem em pré-live aqui nessa quinta-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 4 gols no jogo da Roma, mais de 5 escanteios na partida da Roma e mais de 1,5 gols no jogo do Manchester United. Forma um bilhete com odd 1,62. Uma odd interessante para a gente operar aí nessa quinta-feira. Muita cautela, sigam gestão recomendada de no máximo 3% do capital de vocês por operação aqui no canal. Para depois vocês não vêm falar, eu tô quebrando minha banca. Se tu não seguir gestão você mesmo, ninguém vai te ajudar. A gente traz aqui os palpites, as análises, mas se você não tiver gestão nenhuma de banca, é muito provável que você quebre a banca uma hora. Se a gente pegar uma sequência ruim, você quebra a sua banca e depois você vai vir me xingar, mas a culpa no final é sua por não seguir gestão de banca. Então, muita gestão de banca, controle emocional e os métodos aqui, os palpites eu trago para vocês. Fechou? Tamo junto, se vocês gostaram dos meus palpites, só deixa aquele like e se inscreva no canal. Feito, tropa, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!